A paz do Senhor, querido. Nesta manhã, quero trazer uma palavra de Deus para os vossos corações, que se encontra no livro de João, capítulo 4, e o versículo 31 em diante, que diz o seguinte: E, entrando os seus discípulos, lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhe disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe, porventura, alguém de comer? Jesus disse-lhe: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Glória a Deus. Queridos, está aqui uma palavra de Deus para os corações e para aqueles que desejam, querem fazer a obra de Deus. Sabemos que vivemos num tempo de muita correria, muita ocupação, as pessoas se preocupando muito com a sua vida secular e material. Jesus, um certo dia, ele disse: Não andei ansioso pelo que come, nem pelo que bebe, e nem pelo que veste, porque Deus, ele cuida de todos igualmente. Glória a Jesus. E aqui Jesus, ele dá uma aula de nós se preocupar com a obra de Deus. Estamos deixando, por conta da ansiedade, por conta da vida secular e correr atrás de uma vida material, dos bens, correndo atrás de procurar o melhor, não é pecado, mas nós vivemos tão ocupado nessas coisas do dia a dia que esquecemos, negligenciamos de fazer a obra de Deus, de também ter um tempo de estar na igreja adorando, fazendo os trabalhos da igreja e também assim deixando de fazer o ID de Jesus. Veja que nós, para evangelizar, para pregar a palavra de Deus, há uma dificuldade muito grande, né? Uns estão ocupados com seus trabalhos, outros não podem. No dia de domingo, as pessoas querem descansar. Não vai nem para uma escola dominical. Veja como é as coisas. E vai deixando a obra de Deus, negligenciando a obra de Deus. E Jesus, ele dá um ensino grande, não é? Quando os discípulos chegam para ele e pede para ele comer. Jesus, ele tinha uma preocupação muito grande de fazer a obra do seu Pai. Não quer dizer que ele deixava de fazer os seus serviços no seu dia a dia. Não, ele também cuidava dos serviços do dia a dia, da vida corriqueira, né? Mas ele se preocupava, dava mais valor à obra de Deus do que próprio à sua própria vida. E é isso que há uma preocupação muito grande nos dias de hoje. Muitas vezes a gente chega na igreja, a igreja vazia. As pessoas chega atrasado, muitas vezes não vê na sua ocupação e não tem um tempo para adorar ao Senhor, para fazer um evangelismo,
para pregar a palavra de Deus. E aqui nessa palavra, Jesus, ele deixa bem claro que a maior preocupação dele e o que está em primeiro lugar é as coisas de Deus, né? Então os discípulos estavam preocupados dele se alimentar, dele comer, né? Então eles disseram, porém ele lhe disse, uma comida tenho para comer, que vós não conhece. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxeram-lhe, porventura, alguém de comer? Jesus disse-lhe, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O objetivo de cada crente que foi chamado, de cada pessoa que está dentro da obra de Deus e é chamado para o seu decreto, para trabalhar na obra de Deus, é fazer a vontade do Pai, é realizar a obra de Deus. E quando nós encontramos um grupo de pessoas dentro da igreja que se dedica, que dá o seu melhor para realizar a obra de Deus, aí Deus se agrada, abençoa, derrama as bênçãos na nossa vida, porque é quando você coloca em primeiro lugar, né, as coisas do reino de Deus para fazer, para realizar e realizar perfeito, com excelência. Veja, quando a pessoa está trabalhando para você ou numa empresa, ela dá o melhor para realizar, para fazer aquela obra ali, né, no seu trabalho secular, com excelência. E muitas vezes nós, cristãos, dentro da igreja, não fazemos a obra de Deus conforme Deus quer, com excelência. Fazemos as coisas relaxadamente. Fazemos as coisas até mesmo com raiva, né? Muitas vezes não quer fazer. E Jesus disse, né? Jesus disse que a preocupação dele não estava em comer. Aquela hora não era a hora dele se alimentar, mas sim fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai, e realizar sua obra. Então isso é importante. É importante. Veja que as pessoas lá fora, que quando vai fazer as suas festas, vai trabalhar num evento, ele dá o seu melhor para que aquele evento saia perfeito, saia maravilhoso e seja glorificado através dos homens. E muitas vezes, nós que somos cristãos dentro da igreja, nós não damos o melhor. Louvamos meio desentoado, não queremos ter um compromisso na casa de Deus como músico, né, como levita da casa do Senhor, e vai levando a vida a si mesmo. Então, a obra de Deus é para nós fazer com excelência, dedicar a nossa vida, o tempo que nós temos para fazer a obra de Deus, fazer a obra de Deus com excelência. Jesus, ele deu um exemplo nisso, de fazer a obra do Pai com excelência. Ele deu o seu melhor pela obra de Deus. No versículo 34, ele diz, Jesus disse-lhe, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém? Então isso aqui é para nós, é uma lição para nós. Quando nós somos chamados dentro do ministério para fazer a obra de Deus, temos que fazer com excelência.
Jesus disse: buscai primeiro as coisas do reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas ele acrescenta. Então temos que colocar em primeiro lugar a obra de Deus, as coisas do reino do Senhor. E as outras coisas a mais, Deus acrescenta. Deus nunca deixou faltar nada para nós, nem a hora de se alimentar, porque Deus ele sabe que o homem precisa de se alimentar, precisa de vestir, precisa de se cuidar da sua saúde, para também possa trabalhar com excelência na obra de Deus. Então, queridos, faça a obra de Deus com excelência, com vontade, com amor, porque a recompensa vem da parte de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.